No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos começar essa reflexão sobre o final. Ele viu e acreditou. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Antes de entender a Escritura, antes de entender que toda a Escritura fala sobre esse mistério, eles já tinham feito a experiência, já tinham entendido o que tinha acontecido ali. Hoje nós sabemos como era o rito de sepultamento. Envolviam o corpo num grande lençol que passava desde as costas até por cima da cabeça e cobria todo o corpo pela frente. E aí fechavam esse embrulho, por assim dizer, com umas faixas de linho em várias partes do corpo. Então, o que João e Pedro veem quando olham lá para dentro do túmulo é isso, vem aquele espécie de pacote, aquele espécie de embrulho, onde João tinha visto Jesus ser envolto. Veem que esse pacote está fechado, continua fechado, só que ele está todo afrouxado, as faixas de linho estão como que abatidas, estão afrouxadas, e aquele pano, aquele grande lençol, ele se encontra dobrado em cima de si mesmo. Quer dizer, um pacote, só que vazio, um pacote fechado ainda, com todas as suas ligaduras, só que não tem mais ninguém dentro. Muito diferente daquela ressurreição de Lázaro que João conta, onde Jesus manda Lázaro vir para fora e diz para as pessoas: desamarrem ele para que ele possa caminhar. Aqui não, tudo continua amarrado, toda aquela mortalha continua fechada, mas não tem mais ninguém lá dentro dela.
Alguém saiu lá de dentro sem desamarrar, sem desfazer aquele embrulho, aquele pacote. E quando João vê isso, ele entende, conclui. A única coisa que pode ser concluída dessa visão, né, dessa experiência, ele não está mais aqui. Ele não foi retirado por ninguém. Ninguém mexeu aqui. Ele saiu por conta própria. Isso significa que ele está vivo. E essa vida que é percebida ainda na fé, apesar de que ainda Jesus não tinha aparecido ressuscitado para os discípulos, é aquela vida escondida, aquela vida que a gente só tem acesso a ela pela fé. Nós conhecemos, sabemos, professamos, proclamamos que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, e fazemos tudo isso pela fé. E essa fé também nos abre a experiência dessa vida escondida, a vida escondida, da qual São Paulo fala. Ele nos diz, como a gente teve a oportunidade de refletir ainda na missa da Vigília Pascal, nós estamos mortos, nós já morremos. Ignorais, por acaso, que morrestes com Cristo e ressuscitastes com Ele, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa vida que a gente vive, todo aquele que crê em Jesus, que recebeu o batismo, já morreu com Cristo e já ressuscitou com Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Jesus deixa no túmulo aquela veste, aquela mortalha, aquele resto da vida mortal, e ressuscita glorioso em corpo e alma, corpo glorificado, início da nova criação, novo Adão da nova criação. E assim também nós passamos a nossa vida, irmãos e irmãs. A vida do cristão é muito parecida com aquele mistério que a gente celebra e que nós estamos celebrando aqui, a Eucaristia. Quando você enxerga as partículas, as hóstias que vão ser consagradas antes do ofertório, você vê aquele pãozinho ázimo, aquele pãozinho fininho, sem fermento, sendo levado para o altar, e você olha e diz, aqui é simplesmente um pãozinho. E nem é um pãozinho que desperta muito apetite na gente, né? Vamos combinar, né? Um pãozinho meio sem graça, se a gente for olhar só para o material dele. Meu professor de liturgia dizia que a gente tem que fazer 2 atos de fé na missa antes de acreditar que o pão se converte no corpo de Cristo. A gente tem que acreditar que aquilo é pão, de tão diferente que é. Mas depois da consagração, a gente sabe, aqui é Jesus, está presente no meio de nós, no sacramento da Eucaristia. Cremos isso com fé, recebemos, fazemos a experiência de Cristo na fé, na comunhão. E assim somos também nós, irmãos e irmãs. Aquele que vive, que recebeu a vida nova em Cristo, você olha para ele e olha para quem não recebeu a vida nova
e diz: os dois são iguais, não vejo diferença nenhuma. Quando a gente vê ontem aquele bonito batizado que a gente teve na noite da vigília, a gente vê aqueles catecúmenos, aquelas crianças que estão para receber o batismo. Eles recebem o banho do novo nascimento, da regeneração, ou seja, da nova geração, são gerados de novo, para a vida nova, para o reino de Deus, para a criação definitiva. Mas você não vê nada disso. Aquela criança que estava ali, ela recebe o batismo e você olha para ela e diz assim: ué, parece que não mudou nada. Parece que a única coisa que mudou é que a criança está toda molhada e agora começou a chorar, né? Mas a gente sabe pela fé aqui, tudo mudou. Agora é uma nova criatura. Aquela criança que nasceu, corria nas veias dela o sangue dos pais, agora corre nas veias dela o sangue de Cristo. Ela e Cristo são uma coisa só. E como Cristo está vivo, ressuscitado, ela também está viva e ressuscitada. E assim estamos todos nós, irmãos. Nós passamos por essa vida mortal, vivendo como ressuscitados num mundo de mortos, vivendo como luz no meio da escuridão da morte. Por isso é tão bonito o sinal do círio que nós trouxemos para cá. Já repararam que o círio esse ano tem uma cor diferente? Sabe por quê? Porque ele é feito de cera de abelha. Ele é o círio autêntico que a gente canta no anúncio pascal. Eu sempre brincava assim: cada vez que eu canto o anúncio da Páscoa, já estou mentindo, já estou pecando, porque eu digo assim: esta chama que se alimenta da cera das abelhas. Eu devia cantar essa chama que se alimenta da parafina da indústria petroquímica. Mas esse ano eu consegui cantar de verdade, a verdade, a cera das abelhas. Vocês uma hora dessas se aproximem para sentir que perfume maravilhoso que tem aqui. Um perfume de mel. Esse, como dizia ontem Padre Osmar na homilia da noite de Páscoa, é o perfume de Deus. É o bom perfume de Cristo de que São Paulo fala, que ele diz que somos nós. Ele diz: vocês são o cheirinho bom de Cristo. Porque como é bonito quando a gente se encontra com uma pessoa de Deus, ela vem para o meio de nós e parece que todo o ambiente ficou perfumado de um perfume espiritual, que deixa o ambiente mais leve, que dá uma alegria misteriosa para todos. Esses somos nós, irmãos e irmãs. Somos o bom perfume, o cheirinho bom de Cristo, que perfuma o mundo inteiro. Então, enquanto não surge a aurora, o dia definitivo, o sol definitivo que é Cristo, nós brilhamos como esse círio no meio da noite e espalhamos esse perfume maravilhoso de Cristo por onde quer que nós andamos. E assim, onde tem cristãos verdadeiros, existe paz, existe reconciliação, as injustiças cessam, a justiça é feita, o pão é repartido, os doentes são curados, as pessoas tristes são reanimadas, todos começam a descobrir o sentido da vida e começam a ser contagiados pela alegria do Senhor ressuscitado. Por isso, irmãos e irmãs, a alegria de Cristo ressuscitado não é só dele, é de todos nós, porque todos nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Um dia também vamos deixar a nossa mortalha
a nossa vestezinha mortal ali no sepulcro, como a casquinha do grão que germina, que se transforma numa árvore bonita ou numa espiga de trigo. Ali também nós deixamos a nossa casquinha, como Jesus deixou ali os lençóis. Deixamos essa tenda mortal, como diz São Paulo, e recebemos uma tenda que morte nenhuma pode destruir. E essa, irmãos e irmãs, é a nossa esperança. A esperança que nós temos para nós, a esperança que nós temos para tantas pessoas que nos deixaram, que foram para a casa do Pai nesses tempos de pandemia que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Os cristãos, desde o início, se recusavam a falar a palavra morte referida a cristãos. Eles sempre disseram: adormeceu. Adormeceu, dormiu, porque a morte não nos atinge mais. Nós dormimos. Tá? A palavra que hoje a gente usa, cemitério, vem do grego koimen, que quer dizer dormir. Então, o cemitério é o dormitório. Para nós, o dormitório não é o lugar da morte. É o lugar onde nós deixamos a nossa roupinha velha. E recebemos do Senhor uma roupa gloriosa, uma veste gloriosa, que nos veste de luz e nos faz brilhar por toda a eternidade. Essa, irmãos e irmãs, é a nossa experiência. Encontra no teu coração essa fonte de água que jorra pela eternidade que você recebeu no batismo. Encontra no teu coração essa vida ressuscitada que te faz viver sem medo, que te faz viver livre como filho no Filho. E ali você, acolhendo essa luz, acolhendo essa fonte pela fé, você vai também se tornar uma luz para os teus irmãos e para as tuas irmãs, uma luz na tua família, uma luz no teu ambiente de trabalho, uma luz na sociedade, nesse Brasil, nessa nossa nação, uma luz no mundo inteiro, a luz do Cristo ressuscitado.